Bom, agora eu vou explicar o conceito básico de um coordenograma de proteção baseado em sobrecorrente temporizada. Isso remete basicamente ao tempo onde os relés eram eletromecânicos. Ele é baseado em uma bobina, acionamento de uma bobina, e geralmente com um par metálico. Então, durante o acionamento do relé eletromecânico, o que você define? Que você pode ter um acionamento cada vez mais rápido, já vou explicar isso para vocês, cada vez mais rápido com maior nível de corrente. Por quê? Maior nível de corrente, a gente vai criar uma força eletromotriz e isso dava trip através de um sistema massa-mola. A gente tem um sistema de trava com uma mola, onde essa mola que abriu ou fechava o contato, ok? Então, de acordo com a corrente passante, isso cria uma força eletromotriz e faz essa mola ser contraída, ok, pela ação da bobina, né? Então, basicamente, o coordenograma ele foi inicialmente definido por conta das características típicas, onde você ajustava essa pressão de mola e você tinha uma curva cuja o acionamento depende basicamente tempo e corrente. Ou seja, com maior corrente você precisa de um menor tempo de acionamento. Então o coordenograma típico ele não é um gráfico assim, é um gráfico na base logarítmica. Eu vou desenhar ele para vocês. A base do tempo e aqui a corrente. Bom, uma curva típica ANSI, geralmente a gente remete ao quê? A você, por exemplo, vamos supor que aqui seja 5 amperes. Tá? Vamos supor que você esteja num dó de tempo, onde a gente já tinha definido que uma corrente típica aqui na ordem de 150 amperes para 5. Então, do ponto de vista secundário, 5 amperes. Do ponto de vista primário, 150, ok? Então vamos pensar do ponto de vista sempre agora aqui primário, 150 amperes. Eu vou ter um tempo de acionamento máximo, por exemplo, perto de 100 segundos. Então se a gente tiver a superação dessa corrente, que a gente está chamando perto de corrente nominal, ou seja, isso está mais para a característica de sobrecarga, perto, por exemplo, de 200 amperes, então a gente vai ter uma corrente um pouquinho maior, mais ou menos nesse ponto. E se ele passar dos 100 segundos, pode ser que eu tenha um trip. Mas como que eu vou saber? Basicamente, se a minha curva, meu coordenograma, fizer isso aqui. O porquê tem essa característica final? Porque toda sobrecorrente aqui, independente do tempo, ele vai estar atuando. Então, independente se a gente estiver falando aqui de 0,1 segundo, eu vou ter uma atuação do meu relé de proteção. Ou seja, vamos colocar na escala correta, se tiver qualquer 100 milissegundos aqui, qualquer ponto à direita do meu gráfico ele vai ter atuado. Tá, Guilherme, não entendi, vou explicar de outra forma. Então imagine que você vai ter numa forma de tabela, o seu tempo e a sua corrente. Então a gente já tinha falado que a corrente nominal seria perto de 150 amperes. Tá? Então se eu tiver uma corrente acima disso, vamos supor 200 amperes, por um tempo perto de 100 segundos, eu vou ter trip. Faço um outro cenário aqui, em torno de 1 segundo, a gente pode ter uma corrente bem maior, em torno de 400 amperes, por exemplo, seria quase que o dobro. E correntes de curto-circuito, a gente vai estar falando aí de 100 milissegundos. Curto-circuitos a gente pode ter mais ou menos de 5 até 10 vezes a corrente nominal, vamos fazer uma condição de 5 vezes, 750 amperes. Quando você pega esses pontos e plota na curva, você vai definindo, por exemplo, 750 amperes, a gente vai estar mais ou menos próximo, aqui seria quase 1000, 750 estaria mais ou menos
nesse ponto aqui. 400 estaria mais ou menos nesse ponto aqui, ó, segundo. Então, na hora que a gente plota esses pontos, eles estão todos à direita, nessa tabela estão todos à direita da minha curva de cardiograma, quer dizer que meu relé vai tripar. Vamos supor que agora a gente vá para uma corrente, então aqui é trip. Vamos supor que a gente tem agora, por exemplo, uma corrente perto de 100 amperes, mas esse mesmo tempo. Então, eu tive uma sobrecorrente temporizada, tá? Graficamente falando, você estava com uma corrente perto de 150 amperes, estava uma corrente perto, por exemplo, de 75 amperes, ela subiu até 100 amperes, durante 0,1 segundo e depois ela retornou. Tá? Então ela vai bater muito próximo a essa faixa, vai mais ou menos aqui. Isso aqui não é um trip. Tá? Ah, Guilherme, mas se isso for uma elevação de carga e ela ficar permanentemente em 100 amperes. Basicamente, no meu algoritmo, ela vai estar migrando para esse ponto e ela também não vai tripar. Tá? Então vamos pegar agora uma outra condição, por exemplo, de 400 amperes, eu estava com uma carga inicial de 75, eu subi até 400, o que vai acontecer no meu dual de tempo? Então a gente vai bater aqui perto de 400 amperes, né? E aí a partir de algum tempo que ela esteja contando aqui, esse ponto vai acabar migrando para cá, e no cruzamento aqui ele vai dar trip. Ok? Então, se você tiver uma condição dessa, 400 amperes, ela começa, obviamente a foto sempre começa em zero, ela acontece isso e, obviamente, ela vai ter a migração e o trip acontecendo. Bom, por que é definido essa curva? O que é desejável? Quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação do meu relé de proteção, isso para proteger energeticamente falando o sistema. Ok? Em termos de oscilografia, basicamente o que vocês vão ver, isso é algo parecido com isso aqui. Basicamente vocês vão ter uma senoide, e a gente não sabe exatamente qual que é o ponto que ela vai bater, mas vamos supor que ela vai ter um crescimento da minha função senoidal. Se a falta for eliminada, a gente vai ter alguma característica de zero e depois de retorno de corrente. Se a falta não for eliminada, eu tiver rearm, ela vai voltar a valores muito próximos das condições faltantes. Okay? Pode ser que eu tenha sobrecorrente ou subcorrente, isso depende de como vai acontecer o meu ilhamento no meu circuito. Se eu tiver ilhamento no meu circuito, provavelmente a minha corrente subsequente é menor. Dependendo da minha impedância de falta, pode ser que essa corrente também suba por conta de uma menor impedância do ponto de vista de curto. Ok? Então, poxa, Guilherme, me explica melhor. Então, vamos supor que eu tenha outros subsistemas aqui paralelizados durante o evento de falta. E eu tenho adjuntores aqui, antes das cargas. E esses disjuntores eles podem simplesmente abrir. Com esses sistemas abrindo, pode ser que a minha impedância suba e a minha corrente pode vir a cair. Mas vamos supor que a minha condição de falta na segunda realização diminui a minha impedância faltante, pode ser que minha corrente suba. Okay? Isso é assunto para outra hora, mas basicamente dessa forma você consegue testar as funções de sobrecorrente e sobrecorrente temporizada. Ok? Um último ponto, então, não esquecendo de sobrecorrente direcional que a gente já passou, você pode, aqui não é tratada a polaridade da corrente, né, mas obviamente você pode inverter a polaridade da bobina ou da sua fonte hexafásica e refazer o teste. Nesse caso aqui não está sendo importado qual é a polaridade, qual é o sentido da corrente. Okay? O que importa aqui nesse caso é tempo e amplitude. O relé permite também que você faça outras caracterizações paralelas a isso, não só corrente,
mas também dar condições de tensão pré-falta e pós-falta, onde a gente tem tensões pré e pós-falta e frequência também pré e pós-falta. Em circuitos desse tipo, você tem pouca variação de frequência, tá? Então você pode colocar uma frequência inicial, por exemplo, 60 Hz, uma frequência final 59,9 Hz, tá? E condições de tensão de pré-falta, geralmente você vai colocar 69 volts na sua fonte, né? E a subsequente 3.8 kb, com consequente afundamento de tensão, você pode colocar, por exemplo, 30 volts, uma condição de falta, ok? Então, toda vez que você tiver esse acréscimo de tensão, provavelmente a sua consequente de acréscimo de corrente, a sua consequência com a tensão, você vai ter um afundamento de tensão, depois você vai ter a tensão sendo zerada e uma condição de pós-falta. Se bem sucedida, você vai ter o retorno das tensões das condições nominais.